alma ao Senhor. Senhor Deus meu, sobrevestido de glória, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade. Pastor Isaac, nós sabemos que as lutas vêm, as barreiras vêm, mas uma coisa é certa: o nosso Deus também reveste o Senhor da glória dele, para o Senhor ser mais do que vencedor por aquele que te amou nesta noite, que é Cristo Jesus. Por isso que o salmista está dizendo, o Senhor pode dizer também como ele está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor. Está escrito lá no Salmo de número 91. E que Deus possa te abençoar poderosamente. E desses salmos, eu gostaria de destacar 2 versículos. E se a igreja quiser abrir a sua Bíblia juntamente com a minha, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o verso 16: e dar-lhe-ei abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Essa aqui é a nossa pequena lembrancinha. O Senhor merece muito mais, mas que Deus abençoe o Senhor poderosamente. Pastor Isaac, pouco das vezes difícil, mas foi muito bom estar com você. Sempre é bom estar onde você está. E aqui a palavra que eu quero deixar para você está, não vou estar lendo os versículos, está registrado em Gênesis capítulo 26. E este texto mostra que Isaac, por causa da fome, ele precisou de ir para a terra dos filisteus. E diz a Bíblia que naquele mesmo ano, naquela terra, ele semeou e colheu 100 vezes mais. E por esse motivo, os filisteus o invejavam e até queriam resolver apartá-lo dali. O próprio rei disse para ele: vocês têm feito muito mais poderoso do que nós, aparta-te de nós. Então, quero te dizer que às vezes a obra do Senhor é árdua, mas quando você está tendo sucesso, aparece aqueles que querem ou te derrubar ou te apartar dele. Mas continue nessa posição que Deus te colocou, embora não seja fácil, mas Deus vai te dar vitória. E aqui eu já te parabenizo pela igreja que Deus colocou nas suas mãos para administrar, e também parabenizo a igreja pelo pastor que tem, porque quando Isaac começou a fazer o trabalho de expandir o seu império, vamos dizer assim, a sua casa, os servos de Isaac diz que eles começaram a desentulhar aqueles poços que o pai dele havia cavado e os filisteus haviam entulhado. Que Deus abençoe você para continuar nesse propósito, e abençoe a igreja também que está sob os seus cuidados, que possam prosperar tanto você quanto a igreja, em nome de Jesus. Eu quero deixar o versículo escrito em Apocalipse, capítulo 21, e versículo 7. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que essa palavra ela fique plantada sempre em nosso coração, e que a gente venha ter essa consciência que nós temos que vencer para ter o título de filho. Que Deus venha guardar a sua vida, a sua família, e continuar protegendo a igreja que Deus tem dado às suas mãos, aos obreiros, e que dê muita sabedoria e força, porque não é fácil, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E faço misericórdia e maravilha aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus continue te abençoe. Amém? Pastor Isaac, queria deixar apenas 2 versículos aqui na palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 46, que diz assim: você, a quem tenho sustentado
desde que foi concebido, a quem tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na tua velhice, quando tiver os cabelos brancos, sou eu aquele que te susterá. Eu te fiz e te levarei, e te sustentarei e te salvarei. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, que o Senhor possa continuar te abençoando continuamente. Deus te abençoe. Vou deixar 2 versículos na palavra de Deus para o nível espiritual do teu cérebro. 2 versículos conhecidos. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Ele disse assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de mim, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é o dever de nós todos, né? Mas como esposo que o pastor tem feito, ele merece ouvir mais uma vez essa palavra. Ele sabe, mas merece ouvir, porque a situação nossa é apertada. Então guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus em Cristo abençoe. Vocês tragam para o Senhor alegria imensa da Igreja Jardim Vitória, mas no aniversário o Senhor tem passado na presença de Deus. Quero deixar 2 versículos muito importantes para a vida do Senhor, que se encontra no Salmo 40, no versículo 1. O primeiro versículo diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Isaías 40, no versículo 29 e o 31 diz assim: dai vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quer dizer para o Senhor, pastor Isaac, que para esperar é só confiar. E para confiar e esperar tem que ter fé. É a coisa mais importante na nossa vida. Quer dizer para o Senhor que quer deixar também um hino para o Senhor, que é o hino 141, para o Senhor meditar nele. Pela jornada que o Senhor que eu tenho acompanhado, desde quando nós estivemos na região de cima, eu vi igrejas com o primeiro tijolo. Eu tenho retrato de casa da construção do primeiro tijolo de uma congregação, e tenho visto o pastor Isaac trabalhar até hoje. Creio que Deus abençoe o Senhor, a sua família, dando muita força, muita saúde e muita vontade ainda de vencer mais, porque eu creio que o Senhor Deus é com o Senhor nessa caminhada. Deus abençoe o Senhor, pastor Isaac, poderosamente, em nome de Jesus. Estou representando aqui os obreiros, nossos diaconistas, diáconos, e quero deixar para os meus auxiliares, quero deixar para o pastor aqui no Salmo 57, 2 versículos, que diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão.
Pastor Isaac, que Deus continue te abençoando como um reto na presença do Senhor. E que Deus continue abençoando você, juntamente com toda a sua família e o seu ministério. Simplesmente deixar um verso para nossa consideração, muito conhecido, ou em diversos lugares o salmista fez citação, mas é para elevo espiritual. Salmo de número 118, o verso é o 29, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Somente este versículo, trazendo aqui a parabenização pelo nosso amado pastor e também a esta igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e os versos que se seguem, orienta para nós obedecermos aos nossos pastores. E um dos elementos sacrificial que o escritor colocou é a nossa comunicação. Eu pude observar que há uma interação, há uma comunicação entre pastor e igreja. Isso é bonito, isto é santo, isto é agradável a Deus. Que vocês continuem assim, evidenciando o nome do Senhor Jesus Cristo com esse gesto. Trago aqui um abraço da nossa igreja para o nosso amado pastor Isaac. Estou aqui representando o pastor Lucilei ali da igreja Dona Rita. Cumprimentar o pastor Isaac, um pastor que mora no coração da igreja Dona Rita. Não só ele, como também sua família, o Edenildo, o André, que está vendo ali também. Que Deus continue abençoando vocês. Eu quero deixar o versículo da palavra de Deus que se encontra em Isaías, no capítulo 43. Essa palavra, pastor Isaac, muitas vezes as pessoas olham para um pastor e acham que ele tem boa vida. Ele não sabe o problema, a dificuldade que enfrenta um pastor, principalmente aqueles que dirigem congregações. Mas sabe de onde vem a força desses pastores? Isaías 43 diz assim, primeiro versículo diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O segundo versículo diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. E parte do versículo 3 completa desta forma para o pastor Isaac, em especial nesta noite. Diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu quero estar lendo o livro de Isaías 44, aleluia, versículo 1, 2 e 3. E diz assim, pastor Isaac: agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porquanto derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Somente este versículo que eu deixo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esses dias nós tínhamos vinculado na mídia uma pergunta que para muitos não teve resposta.
Alguém, no momento de desespero, perguntou-se, fez a seguinte indagação: será que existe Deus? Muitos não tiveram resposta para esta pergunta. Mas aqui, diante dessa igreja, nessa noite, está uma das respostas para essa pergunta: a vida do irmão Isaac. É uma resposta para a pergunta da existência de Deus. Deus existe. E os versículos que irmãos leram nessa noite foram concernentes a um Deus que abençoa, que abençoará, que está guardando a vida do irmão Isaac. Então é a resposta que muitos não tiveram, mas nós a temos nessa noite. Aqui está o Isaac, porque ele passou, e aqui ele está presente nessa noite para alegrar juntamente com essa amada igreja. É porque o irmão Isaac tem o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 17, a parte B. O Senhor é a minha bandeira. Ele é a prova da existência de Deus, e por isso ele está comemorando o seu aniversário nessa noite. Que o Senhor abençoe o Isaac, a sua família, essa amada igreja e o seu vasto ministério. Um homem batalhador, o Senhor tem levado ele para vários lugares e tem feito a obra do Senhor com amor e com carinho, pastor. Eu gostaria de ler um versículo aqui em Josué, versículo 8. Aquilo que o Senhor tem feito e o Senhor vai continuar fazendo. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Que o Senhor possa cada dia capacitando o pastor Isaac para estar fazendo a obra dele com saúde e graça do Senhor na sua vida. Amém? O Senhor e Deus nos pediu para cuidar, e a gente fica até com dificuldade de falar depois de tudo quanto eu acabei de ouvir das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das irmãs, dos irmãos, dos meus companheiros obreiros. Deus abençoe vocês. Para mim, o que é gratificante nessa noite é que vocês deixaram tudo por lá e veio para nós fazer um culto de gratidão a Deus por essa vitória que Deus tem nos concedido. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos.